Olá pessoal, eu sou Alessandra Godinho, estamos aqui para mais um vídeo. Essa semana o assunto que nós vamos abordar é princípios, nenhum princípio específico, mas princípios de uma maneira mais genérica, para nós entendermos o conceito, para nós analisarmos juntos o conceito de princípio. Se você ainda não me segue aqui nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, também vou deixar na descrição desse vídeo, então vamos lá. Princípio. O que significa a palavra princípio no dicionário? O primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou processo, começo, início, o que serve de base a alguma coisa, causa primeira, a origem, a raiz, a razão. Então, o que eu queria dizer para você é que nós que decidimos viver uma vida fundamentada em princípios bíblicos, nós não vivemos por regras, nós vivemos por princípios. Amém? Vamos ver aqui o que diz Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que os sábios, por serem humildes, eles são ensináveis, eles buscam a sabedoria e eles temem ao Senhor. Então é sábio temer ao Senhor. A primeira coisa que eu queria falar para você é que os princípios, eles são imutáveis. Deus, ele só trabalha em cima dos princípios que ele estabeleceu. Eu quero também falar para você que tudo aquilo que nós vamos abordar aqui, não só nesse vídeo, mas nesse canal, está fundamentado em cima daquilo que, para mim, é uma verdade absoluta e imutável, a Bíblia. Então, o objetivo aqui não é confrontar ninguém, questionar ninguém, nada além de que a palavra de Deus, a Bíblia, nenhum confronto além disso, porque a própria palavra ela já nos traz o confronto necessário, aquilo que nós precisamos mudar, moldar, transformar nas nossas vidas para que nós sejamos melhores, para que nós tenhamos uma vida melhor, ok? Então isso aqui, o objetivo aqui não é afronta, e sim confronto, confronto dentro dos moldes da palavra de Deus, amém? Vamos ver o que diz aqui Mateus capítulo 24, versículo 25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos observar 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. O que são princípios bíblicos? São verdades fundamentais. E essas verdades fundamentais, elas são diferentes das leis, porque as leis, elas podem ser criadas de acordo com uma circunstância específica. Os princípios não. Princípios são atemporais, princípios são imutáveis. A segunda coisa que eu queria dizer falar com você hoje, abordar nesse vídeo, é como os princípios nos ajudam. E para nós entendermos como os princípios nos ajudam de maneira prática, primeiro eu preciso dizer para você que, ao contrário do que o mundo tem tentado nos mostrar, que nós vivemos servindo a um Deus mau, um Deus que criou um livro cheio de regras para privar os seus filhos da felicidade, para privar os seus filhos do prazer. Isso é mentira. Isso é só uma inversão de valores, para tentar nos desvirtuar, nos distrair, nos fazer olhar para situações que não são para nós, viver de uma maneira que não foi a maneira como Deus nos chamou para viver. Porque a grande verdade é que Deus é um Deus bom, o nosso Deus, ele é bom, é um Deus benigno, é um Deus amoroso, é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, que estabeleceu princípios, deixou para nós um manual de condutas e não um manual de regras, que é a Bíblia. Por quê? Porque
Da mesma maneira como Deus só trabalha em cima dos princípios que ele estabeleceu, que são fundamentos que ele estabeleceu para a nossa caminhada, ele faz isso por quê? Porque ele sabe que a cada vez que nós quebrarmos algum desses princípios, esse mesmo princípio vai nos quebrar logo ali adiante. E, consequentemente, nós vamos ser roubados em alguma área das nossas vidas. Quando nós cumprimos os princípios, nós estamos protegidos material, emocional e financeiramente. Os princípios, eles são para nós um lugar de segurança. Dentro dos princípios, vivendo os princípios, nós estamos seguros. Eu queria, por exemplo, abordar com você rapidamente, muito superficialmente, o primeiro mandamento de Deus com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que eu escolhi esse princípio? Porque, primeiro, é o primeiro mandamento de Deus com promessa. Mas é uma promessa condicional. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Por quê? Porque um filho, né, que aprende o caminho em que ele deve andar, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar um menino no caminho em que ele deve andar, ele vai aprender esse princípio dentro de casa. Ele vai ter oportunidade de viver esse versículo dentro da sua casa, junto com esse princípio de honrar o pai e mãe. Aqui está inserido também o princípio da honra. Então, esse filho, ele vai aprender honra, ele vai aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. E quando ele aprende esse princípio dentro de casa, em amor, em disciplina, em orientação, o que vai acontecer? Ele vai honrar a autoridade dentro da escola, que é o professor. Então, ele vai ser um excelente aluno. Ele vai ser um aluno de honra. Ele vai aprender esse princípio no trabalho. Ele vai honrar o local de trabalho dele. Ele vai honrar o chefe, que ali no local de trabalho é uma autoridade constituída sobre a vida dele. Então, ele vai ter um excelente emprego, ele vai ser um excelente profissional. Ele provavelmente vai estar em primeiro lugar nas listas de promoções ou nas listas para galgar os melhores postos, os melhores lugares, porque ele é um homem, uma mulher de honra dentro do seu trabalho. O que vai acontecer com esse filho que aprendeu a honrar o pai e a mãe desde a primeira infância? Ele vai casar. E ele não só vai perpetuar o princípio da honra dentro da casa dele, para a descendência dele, como ele vai ser um marido de honra, um sacerdote honrado. Ele vai honrar o seu casamento, ele vai honrar a sua esposa, assim como uma esposa, ela vai honrar ao seu marido, ela vai agregar na sua família e ela vai perpetuar esse princípio também para a sua descendência. O que vai acontecer quando essa criança aprende o princípio da honra dentro de casa, desde a primeira infância? Ela honra o seu pai e a sua mãe. Quando ela chegar na igreja, quando ela chegar no ministério, ela não vai ser uma pessoa que traz problemas para o corpo de Cristo, porque ela vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de honra, que vai honrar o princípio de autoridade espiritual, que vai cumprir os princípios de autoridade espiritual dentro da casa do Senhor, que vai andar em verdade, que vai estar ali para somar com o corpo, para corroborar, para que o corpo de Cristo flua bem, para que o corpo de Cristo seja próspero, para que o corpo de Cristo seja forte, porque nós somos fortes juntos, nós somos fortes como corpo. Então, por isso que eu peguei esse exemplo, porque embora pareça muito pequeno, ele é muito profundo, ele é muito complexo, e ele começa dentro de casa, ele começa desde sempre,
nós ensinamos, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. Por isso que eu quis pegar esse versículo, esse mandamento, esse princípio, como exemplo aqui para esse nosso assunto de princípio, porque eu entendo que esse princípio ele começa lá desde o fundamento, dentro da nossa casa. Eu tenho lidado com pessoas que vivem muitos problemas nas suas vidas, e são pessoas que estão tentando acertar, pessoas que vão para a igreja, que aparentemente estão fazendo tudo certo, e elas não entendem por que determinadas coisas não fluem na vida delas, por que determinadas coisas não dão certo, não avançam, não mudam de nível. É por isso, porque muitas vezes as pessoas estão quebrando princípios e nem sabem que estão quebrando princípios, porque falta, às vezes, uma orientação, ou porque falta um ensinamento, falta um conhecimento da palavra de Deus, e aí, às vezes, está quebrando o princípio há tanto tempo e não faz nem ideia de que está quebrando o princípio, e está com alguma área das suas vidas aprisionada no mundo espiritual por essa quebra de princípio. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje, num primeiro momento, bem superficialmente, bem genericamente, estamos falando de princípio como um todo, né? Depois eu recebi aqui uma orientação do Senhor, eu vou começar a gravar alguns vídeos, um vídeo específico a respeito do princípio da honra, por exemplo, princípio de autoridade, que são dois princípios que as pessoas costumam, têm quebrado muito por falta de conhecimento, ou falta de orientação, falta de esclarecimento, porque às vezes a pessoa quebra o princípio não é porque ela é uma má pessoa, ou porque ela é ruim, é porque ela não aprendeu, ou ela aprendeu errado. Então, vamos ver o que mais pra frente, se o Senhor me der uma direção, eu vou gravar alguns vídeos e em separado, uma série de vídeos tratando só de princípios, ok? Por que eu usei como exemplo, já falei, mas eu queria dizer para você que o passado, por que nós aprendemos com os irmãos que já caminharam mais que nós, né? Não só hoje na nossa caminhada, porque eles são mais experientes, porque nós temos a oportunidade, assim como na Bíblia, quando nós pegamos os exemplos dos irmãos que viveram antes de nós, quando nós pegamos os personagens bíblicos, nós temos a oportunidade de aprender com eles. E nós temos a oportunidade, que eu acho assim, muito sábio, quando nós conseguimos, que é aprender com o exemplo do outro, né? Aprender com o erro do outro, para que nós não sejamos esse exemplo de um algo ruim que as pessoas vão usar para aprender. Nós já temos exemplos na palavra do Senhor que podem nos conduzir a um caminho de bênção, um caminho de vida, um caminho de direção centrado na vontade do Senhor, um caminho que vai ser um caminho de paz, um caminho de bem, não de mal. Amém? Porque o passado, ele é só um aviso, ele não é um destino. A gente olha para os irmãos na fé e aprende com eles, para que nós não tenhamos ali talvez alguns destinos ruins, que alguns irmãos tropeçaram e não se consertaram, não consertaram suas veredas, não foram buscar o Senhor para transformar a sua vereda, para mudar o seu caminho, né? Também é uma oportunidade que nós temos. Como é que eu vou dizer isso? Nós que somos cristãos, que decidimos uma caminhada com Cristo, nós não vivemos os princípios apenas para nos beneficiarmos dos princípios. Nós vivemos também por princípios para sermos reconhecidos como homens e mulheres de honra e que, consequentemente, pela nossa caminhada, nossa prática de vida, pelo nosso testemunho pessoal de vida, porque isso o testemunho pessoal, ele é não só pessoal, mas ele é individual, intransferível, para que através dessa caminhada nós possamos também honrar e glorificar ao nome do Deus que nós servimos. A terceira coisa que eu quero falar com você é que quebrar princípio é uma escolha nossa, porque nós temos escolha. Nós não estamos obrigados a nada. É que às vezes o mundo ele vem com alguns ensinamentos e esses ensinamentos eles são proporcionalmente inversos aos ensinamentos de princípios bíblicos. Por exemplo, quando a gente fala que quebrar princípio é uma escolha, nós sempre temos escolha.
E nós somos livres, porque foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Nós não somos escravos, nós somos livres. E nós somos tão livres que nós temos autoridade e autonomia para dizer não. Nós podemos todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, existem coisas que são lícitas, mas não nos convêm. E nós somos livres para dizer, não, é lícito, é permitido, mas não é para mim. E porque não é para mim, eu não quero. Ao contrário da visão que o mundo muitas vezes tenta passar para nós, que nós estamos proibidos das coisas, que nós não podemos, que nós estamos aprisionados. Não, querido, nós somos livres. Mas eu sou livre para dizer, eu não quero isso para a minha vida. Eu sou livre para dizer, eu não aceito isso na minha vida. Eu sou livre para dizer, eu não quero viver nessa prática. Eu não quero viver desta maneira. Então, quebrar princípio, eu entendo que é uma escolha nossa. Porque não importa a circunstância, nós sempre temos escolha. Eu queria que você, assim, nunca se esquecesse disso. Você tem escolha. E se tiver muito difícil para você se manter firme, peça ajuda. Os fortes pedem ajuda. Os fracos arrumam desculpas. Os fracos arrumam justificativas. Os fracos têm sempre algo para dizer que abone a sua conduta, que justifique a sua conduta. Os fortes não. Os fortes costumam pedir ajuda. Não existe super crente, não existe super. O único super é Jesus. Nós estamos aqui, caminhando a carreira que nos tem sido proposta, cada um tentando acertar, às vezes a gente erra tentando acertar, mas recalcula a rota, volta para o centro da vontade do Senhor e continua caminhando, mas nós temos escolha. Não existe super, todo mundo tem um dia mau, todo mundo tem um dia que é mais difícil que os outros, né? Alguns dias são muito fáceis, muito alegres, outros mais ou menos, mas alguns dias são muito difíceis. Todos nós passamos por isso. Então, se está difícil, peça ajuda. Não morre sozinho, parado no lugar onde você está. Pede ajuda. Não importa a sua religião, não importa a sua prática de vida. Está difícil? Pede ajuda. Pede ao Senhor que coloque alguém no seu caminho, que possa te ajudar, que possa te dar uma palavra de instrução, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Ele vai te atender. Ele te ouve. Ele te ouve aí onde você está. Pede ajuda. Chegou a hora de nós assumirmos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Porque muitas vezes nós vamos fazendo tudo o que a gente quer, tomamos decisões, vamos fazendo coisas independentes de Deus, sem consultá-lo. E aí, quando dá tudo ruim, a gente pergunta a Deus por que o Senhor está permitindo. E muitas vezes a vontade do Senhor, acho que talvez fosse dizer assim, como assim? Você não me perguntou. Você não me pediu direção. Você não pediu o meu conselho. Quantas vezes nós pedimos o conselho de todo mundo? Nós telefonamos para todo mundo. Nós mandamos um WhatsApp para todo mundo. Nós, às vezes, desabafamos até na rede social. Mas a gente não pede o conselho do Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que pede o conselho do Senhor. Assim como bem-aventurado aquele que recebe a correção do Senhor. Porque Deus vai te perdoar sempre. Para Deus não tem pecadinho, pecado médio, pecado super pecado. Não existe isso para Deus. Para Deus, pecado é pecado. Transgressão é transgressão. Porque para Deus, o certo, certo, errado, errado. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. Para Deus existe certo e errado. Para Deus existe princípio ou quebra de princípio. Então, não importa qual a sua condição hoje. Importa que você assuma responsabilidade. Porque eu aprendi que quando a gente se posiciona, imediatamente o mundo espiritual começa a se mover em nosso favor. O que significa dizer? Que ainda que esteja tudo ruim para você, que você tenha quebrado muitos princípios, ou um princípio, ou que você esteja aprisionado em alguma circunstância, alguma situação, por causa dessa quebra de princípio, meu irmão, quero dizer para você o seguinte, dobra o seu joelho e diz, sinceramente,
para o Senhor. Deus, tá tudo ruim, eu tô todo errado, eu fiz aqui, ou então, Deus, eu não sabia que eu estava quebrando um princípio, eu não sabia que eu estava errado, mas me perdoa, eu quero acertar, eu não sei como é que eu vou fazer para mudar a minha circunstância, mas eu decido hoje mudar a maneira como eu estou vivendo. Então, eu hoje, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me dê uma direção para que eu possa começar a viver um outro tempo contigo, para que eu possa começar a viver de uma outra forma, para que eu comece a viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor já me prometeu, já disponibilizou para mim no mundo espiritual. Meu irmão, se você fizer isso, independente da sua religião, eu te garanto que imediatamente o mundo espiritual vai começar a se mover em seu favor. Porque não existe território neutro no mundo espiritual. Eu tenho uma frase que o Senhor me deu e que eu vou carregar para a minha vida e para a minha caminhada. Né? O Senhor um dia falou para mim, aprende isso. O desgoverno habilita o caos. Então eu quero dizer para você que toda área na sua vida que você não governar, alguém vai governar no seu lugar. Toda área na sua vida que você não estiver governando, Satanás vai governar. E para você tomar esse território de volta, meu irmão, você vai ter que pagar um preço. Ah, irmã, mas Deus já pagou um preço na cruz. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que vai demandar de você um esforço. Que esforço? Mudar as suas veredas, reconhecer que você estava quebrando um princípio, ou que você não estava acertando, ou que você não estava nos moldes do Senhor, ou no centro da vontade do Senhor. Orar, pedir ajuda a Deus para mudar, para você mudar, você conseguir mudar em Deus, da maneira que Ele tem para você, da maneira que Ele gostaria que você estivesse caminhando. Você vai precisar fazer como no Waze, recalculando a rota. Você vai precisar fazer. Todos nós passamos por isso. Mas o que importa, meu irmão, não é como você estava até aqui. Importa é você que não querer mudar. Então eu quero convidar você hoje para mudar, para falar sinceramente com o Senhor. Se é que você está numa condição que você entendeu hoje, que você está quebrando algum princípio, que você está fazendo algo que está aprisionando a sua vida no mundo espiritual, eu quero convidar você a decidir mudar a sua vereda hoje. A começar a governar a sua vida ou a governar esta área da sua vida que você não estava governando. Porque o governo da sua vida debaixo da direção do Senhor é seu. Peça direção a Ele, porque Ele tem a direção que você precisa. O Espírito Santo tem toda a ciência, toda a sabedoria. Ele é o nosso ajudador. Ele está só esperando você dizer, ei, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda, me instrui, me ensina, me habilita, me capacita. É só o que Ele está esperando. Ele não precisa que você tenha solução. Ele precisa que você peça a solução, que você peça o caminho, que você peça a direção, a estratégia que você vai abordar para vencer. Porque para cada batalha, uma arma específica, que não é carnal, é espiritual. E por ser espiritual, ela é poderosa em Deus. Porque o nosso general de batalha, o nosso general de guerra, ele é especialista em estratégia. Ele é especialista em batalha, porque ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Então peça para ele. Dobre os seus joelhos sinceramente e fale com ele. Para finalizar, eu queria deixar para você aqui essa palavra. Jeremias capítulo 10, versículo 23, diz assim: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Por que eu quero finalizar essa palavra com esse versículo? Porque se você entender que precisa viver totalmente dependente do Senhor, você vai errar menos. Você vai tropeçar menos. Porque se em tudo nós pusermos a mão do Senhor, se em tudo nós sujeitarmos a autoridade e a soberania do Senhor, meu irmão, vai ser muito mais difícil nós errarmos. Declara em todas as áreas da sua vida o governo e a soberania do Senhor Jesus Cristo. E Ele é contigo. E Ele será contigo todos os dias da sua vida.
Ele nunca vai te abandonar. Ele é o amigo que não te abandona. Ele é o amigo que não te julga. Ele é o amigo que não olha para você como você se vê ou como as pessoas te veem. Ele é aquele que te formou. Isso significa dizer que ele já conhece você desde o ventre, quando ele te formou, a sua caminhada, e ele já sabe até o dia que ele vai te levar, que ele vai nos recolher, ou o dia que ele volta para buscar a sua noiva. Ele já sabe tudo. Fala com ele sinceramente. Abre a porta do teu coração para ele. Pede ajuda. Muda a sua vereda. Não importa, talvez você pense assim, irmã, mas eu estou quebrando tanto princípio, você não sabe a minha vida, você não sabe como é que eu estou vivendo aqui. Meu irmão, se você se arrepender, eu quero dizer para você que toda cédula de dívida contra você vai ser rasgada. O Senhor não vai mais se lembrar. E contra você não vai caber mais acusação. Esse é o nosso Deus. Contra você, guarda essa palavra na tábua do seu coração. Contra você não caberá mais acusação. Mas, irmã, você não sabe quantas pessoas me acusam. Cabe a você, em autoridade, repreender e rejeitar toda acusação. Não cabe mais contra você. Mas é necessário o arrependimento. E o arrependimento, ele é tão especial e ele é tão necessário, ele é tão profundo, que ele produz um fruto. Qual é o fruto que o arrependimento produz? A mudança de atitude. Necessariamente, o arrependimento precisa provocar um fruto, precisa produzir um fruto. A mudança de atitude. Porque se o arrependimento não produzir o fruto chamado mudança de atitude, não é arrependimento, é remorso. E quando esse peso de acusação passar, a gente faz de novo. Então, dobra o seu joelho. Se existe algum princípio que você está quebrando e você identificou isso hoje, peça perdão ao Senhor. Recalcula sua rota. Coloque-se no centro da vontade do Senhor e prossiga. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você hoje nesse vídeo, falando sobre princípio de uma maneira genérica. Se esse vídeo abençoou a sua vida, deixa aqui o seu like. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também precisem ser abençoadas ou que precisem receber dessa palavra. Porque nós devemos compartilhar, acima de tudo, não compartilhar links para obter visualizações, mas nós precisamos compartilhar para que pessoas sejam despertadas, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas possam ter também a oportunidade que nós tivemos através de outras pessoas de acertar, de mudar os nossos caminhos. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita para fazer isso, se inscreve, não esquece de assinar, de apertar no sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, fique na paz.